Boa noite, colegas da capital e do interior, os que não estão aqui presentes. A colega Mariela de Arruda Police Nogueira, juíza da 39ª Vara Civil Central e também responsável pelo setor de conciliação do Fórum João Mendes Júnior. A colega Valéria Lagrasta Luchiari, colega juíza do Fórum de Jundiaí, atua também na conciliação de lá, e estão aqui hoje para falar conosco sobre os métodos de solução de conflitos no Brasil. Nós vamos começar, então, com a colega Mariela falando, mais ou menos uma meia hora, né, Mariela? E depois a colega Valéria, as duas sobre o mesmo tema. Vai ser mais ou menos uma hora de exposição, e nesse período os colegas que tiverem alguma dúvida já podem ir mandando pela internet, que nós vamos recebendo e repassando para as colegas. Um abraço, então, sem maiores delongas, que todo mundo tem pouco tempo, né? Palavra à doutora Mariela. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na PAMAGES, participando desse ciclo de palestras sobre métodos de solução de conflitos, especialmente ao lado da Valéria, que é minha colega de muitas lutas na área de conciliação e mediação. Estudamos juntas desde a faculdade, no Largo de São Francisco. Então, realmente é um prazer estar aqui. Nosso tema, método de solução de conflitos, a gente não pode começar a falar sobre os métodos sem fazer uma breve retrospectiva de como surgiram os processos autocompositivos no mundo. Lá atrás, ainda na época medieval, a gente não existia um sistema judicial que fosse estruturado. Então, quem era o responsável pela mediação entre as comunidades era justamente o líder dessa comunidade. E esse líder, nesse momento, eram os líderes religiosos, porque havia um foco de uma sociedade de castas, totalmente estruturada de uma maneira firme, rígida, não havia comunicação. Então, os conflitos eles eram solucionados sob esse enfoque ético, moral, religioso e através de um líder religioso. Com o passar do tempo, surgiu o comércio. O comércio passou a exigir que as pessoas se relacionassem. Então, já não era possível solucionar o conflito de uma maneira intramuros, só com a força desse líder religioso. Então, a partir desse momento, passa a surgir uma necessidade de um ordenamento com regras explícitas, que traga dinamização para o comércio e que permita justamente essa assimilação de diferenças, de culturas, de moedas. Na verdade, a gente ainda nem estava falando propriamente moeda, mas há uma necessidade de interlocução entre culturas diferentes. Para esse papel, já não é mais possível a gente se valer do líder religioso. Há uma superação dessa capacidade dele. Então, com essas regras explícitas, a gente vai ver surgir a ordem consuetudinária. Com essa ordem, a gente percebe que há uma mudança de foco. Antes, o que era centralizado dentro da comunidade por esse líder religioso, agora ele passa a ser o foco do Estado. O Estado é o grande senhor responsável pelo sistema judicial e pela administração dos conflitos. O Estado realmente se torna o dono da pacificação dos conflitos. Isso vai gerar uma série de mudanças, e a conclusão óbvia de que todos os conflitos passam a ser trazidos à justiça. Então, a gente tem uma mudança total de foco. Antes, o que a gente tinha era uma atividade jurisdicional que era secundária. Ou seja, o primeiro aspecto era a pessoa lidando com seus conflitos e tentando solucioná-los dentro da sua comunidade, dentro do seu espaço. E, alternativamente, quando esses mecanismos não fossem suficientes, é que ela buscava o apoio estatal para solucionar os conflitos. Com essa mudança de perspectiva, o que a gente vai ter é justamente o contrário. A atividade do Estado, a atividade jurisdicional, ela passa a ser uma atividade primária, ou seja, primeiro se recorre ao Estado para tentar solucionar os conflitos. E, com isso, o cidadão, a comunidade, as pessoas, vão se distanciando desse poder de decisão sobre os seus próprios conflitos. Então, a gente tem o fortalecimento do Estado e o distanciamento do cidadão do poder de resolução dos seus conflitos.
Isso trazendo já, né, para uma época mais recente, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quadro que a gente tem nos dias de hoje. Uma jurisdicionalização dos conflitos, ou seja, tudo passa a ser levado ao Poder Judiciário para que esses conflitos sejam resolvidos, e esse distanciamento do cidadão do seu poder de decisão. Ou seja, cada dia ele vai ficando menos dono do seu destino e mais sujeito a uma interferência de um terceiro, o Estado, por meio da figura do juiz. Quando a gente está nesse período, a gente percebe o seguinte: a verdade é que o sistema passa a não funcionar, porque a gente vê o que acontece nos dias de hoje, né? A crise da justiça provocada por um excesso de demandas, porque tudo é levado ao Poder Judiciário, e há uma ineficácia, uma incapacidade do sistema de assimilar esse volume todo. Diante disso, na década de 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, passou a surgir uma reação a esse modelo de tudo ser levado à justiça. E essa reação é justamente o que fez surgir os meios alternativos de solução dos conflitos, que a gente chama de MESCs, né, meios MESCs ou MASCs, né, meios extrajudiciais ou alternativos de solução de conflitos, e lá eles chamam de ADRs, ou seja, Alternative Dispute Resolutions. Então, essa era uma alternativa que se trouxe ao sistema judicial. A ideia é que novamente se voltasse a solucionar os conflitos fora desse âmbito judicial, que se mostrou ineficiente para lidar com esse volume de demanda e com a própria complexidade das relações. Só que, qual foi o modelo, então, que eles resolveram adotar? Novamente, voltar para uma mediação de caráter comunitário, voltando para a figura do líder comunitário, ou seja, alguém dentro de uma comunidade que tinha uma autoridade, né, um respeito a permitir que fizesse esse fator de interlocução entre pessoas envolvidas num conflito. Só que era um momento diferente. Então, a gente não está mais falando daquele líder que é religioso e nada disso. A gente está falando de um momento que a gente já tem uma outra situação científica, cultural. Então, o que eles percebem? Não adianta fazer essa mediação comunitária como era antigamente, ou seja, aquela conciliação. E aqui eu me permito dizer que eu vou estar usando, no decorrer dessa nossa conversa, a expressão conciliação e mediação como sinônimos, sem essa preocupação conceitual de dizer o que é conciliação, o que é mediação. Vou tratar dos dois como mecanismos autocompositivos. Então, nesse novo momento, eles percebem que já não adianta aquela tentativa de aproximação das partes focar só na intuição de um conciliador, de um mediador, que era como era feito, né? E também com esse foco de autoridade. Então, o que se percebe? Que há necessidade de começar a criar um modelo estruturado de autocomposição, com uma estrutura procedimental, de começo, meio e fim. Mais que isso, é necessário que a gente tenha uso de técnicas autocompositivas. Nesse momento, eles começam a perceber que é possível uma interlocução entre os diversos ramos da ciência. Então, se começa a utilizar a psicologia, então, comunicando os conflitos usando a teoria do conflito, a teoria da comunicação, matemática, a teoria dos jogos, né, do equilíbrio de Nash, passa a ser usada como uma técnica, um instrumento de aproximação das partes. Quer dizer, então a gente está falando de uma mediação que não é mais aquela simplesmente de aproximação e o uso dessa autoridade do conciliador mediador para facilitar aquela harmonia do grupo. Mas sim alguém que tem uma estrutura, que tem uma técnica autocompositiva, que tem uma visão multidisciplinar, que se vale de vários ramos da ciência para produzir um resultado de mediação. Bom, aí nós estamos falando de um mediador que não tem nada a ver com aquele conciliador que a gente conheceu originalmente, né? Aquele conciliador que usa só intuição, que tem que ter paciência, que age em cima do bom senso. Não, a gente está falando de um mediador que ele vai ser um facilitador de comunicação. Ele vai estar intermediando as pessoas
para que elas consigam trabalhar e resolver seus conflitos. Não há uma interferência, não há uma transferência do modelo de imposição da heterocomposição, seja pela sentença da arbitragem, seja pela sentença judicial, para a conciliação. O que há é justamente esse mediador assumindo uma distância que ele vai simplesmente ser a interface, vai facilitar, intermediar a comunicação entre as pessoas que estão com dificuldade de comunicação, para que elas consigam resolver os seus conflitos. É uma mudança de perspectiva total desse conciliador que interfere, que sugere, que busca ele trazer alternativas do seu ponto de vista que sejam melhores para as partes envolvidas no conflito. Aí a gente, ainda na continuidade disso, daí já em 1980, um pouco mais final de 80, a gente vê surgir em Harvard justamente a teoria da negociação, né, que foi os três pais da teoria da negociação, que são o Fisher, o Patton e o Urey, que desenvolvem uma teoria da negociação com uma mudança de enfoque. Antes, quando a gente falava em negociação, a gente pensava em ganhar, perder. Né? A gente está falando em competição. Alguém ganha, alguém perde. A solução que me interessa não necessariamente vai ser benéfica para outra parte. O que eles desenvolvem é um sistema de negociação que parte do princípio de que é possível atender interesses diferentes, mas que em determinados momentos são coincidentes. Não necessariamente o meu interesse é oposição ao interesse do outro. Eu consigo conciliar interesses, mas para isso eu preciso buscar essa solução cooperativa. Então a gente muda o enfoque de uma negociação competitiva por uma negociação cooperativa, com uma preocupação com o outro, com aquilo que a melhor solução para mim também possa ser a melhor solução para outra pessoa. E isso, obviamente, não é feito sem algum manejo de técnicas e conhecimento. E a gente também precisa abandonar aquela percepção da barganha, né? Aquela negociação que, 5 para você, eu peço 10, eu te dou 5, fecho em 7. É uma mudança total dessa visão. Por quê? Porque aí precisa usar um pouquinho de criatividade para justamente enxergar quais são os interesses reais das pessoas envolvidas nesse conflito e, a partir dessa percepção, por meio justamente da comunicação restabelecida entre as pessoas que estão negociando ou que estão sendo intermediadas, se possa trazer a verdade, os interesses à tona e, com isso, buscar soluções que atendam os dois lados. No mesmo espírito, a gente tem o Morton Deutsch, que ele começa a tratar justamente dos processos de resolução de disputas construtivos, justamente com essa preocupação com o outro, da alteridade, da colaboração e de uma visão de que, quando a gente busca uma solução que atende os dois interesses e que as duas partes estão envolvidas nesse processo de conversa e de negociação, necessariamente elas se comprometem com o resultado. Né? Então, com isso, a gente vai ter não só um resultado melhor, um resultado que atende o interesse de todos os envolvidos, mas também uma situação que a gente vai ter as relações preservadas. Né? Quando você acha soluções que são prontas, que não levam em consideração realmente os interesses das pessoas envolvidas, há uma certa tendência a que aquilo separe as pessoas. Mesmo que se chegue a uma solução, aquilo cria um break na relação, né? Um desequilíbrio, né? Ou pode até gerar um descumprimento de um acordo. Nesse caso, não. Quando a gente tem esse processo construtivo de resolução de disputas, a gente necessariamente vai ter uma preservação do relacionamento. Bom, então vamos voltar para falar do Brasil, né? Fazendo esse histórico de mudança de percepção. No Brasil, o que a gente tem? É interessante a gente perceber que, se a gente levou tudo para o Estado, a gente passa a ter necessidade de cada dia dar mais acesso à justiça. Né? Então, aí a gente tem aquelas 3 ondas renovatórias do Canelucci, que
Primeiro, há uma preocupação com a assistência judiciária, né, permitir que pessoas sem capacidade econômica possam demandar. Num segundo momento, a questão da representação dos interesses difusos e etc. E no terceiro momento, a terceira onda renovatória, justamente um mix dessas duas situações, assistência e representação, mas com uma necessidade de melhoria do próprio sistema judicial. E aí a gente vê a preocupação já do Capelletti de que a conciliação seja colocada como um mecanismo de efetivação do acesso à justiça. Então, a justiça não mais com essa preocupação só formal de demandar, né, facilitar a demanda, mas uma preocupação de dar efetiva solução aos conflitos que são trazidos à justiça. Bom, daí a gente pega, voltando então para o Brasil, o que a gente percebe? A conciliação no Brasil, primeiro que é uma questão terminológica, que sempre que se fala do nosso ordenamento, o legislador fez essa opção por usar a expressão conciliação. Então é uma coisa que já está arraigada, já estava nas ordenações filipinas, já havia a menção, a necessidade de conciliar. Depois, na Constituição do Império, isso é trazido até de uma forma de obrigação antes de demandar. Ou seja, antes de entrar com o processo, teria que necessariamente ter tentado a conciliação, que na ocasião era feita ainda por juiz de paz. Então, o legislador tem inúmeros dispositivos legais que sempre tratou da conciliação. E daí a gente fica a pergunta, mas então se a conciliação está lá desde antes de 1800, ainda nas ordenações filipinas, por que não funcionou? Né? Porque o que a gente via era uma situação de ineficiência da conciliação dentro do nosso sistema. Tanta previsão legal, mas não tinha efetividade. Então, eu posso elencar algumas causas que eu penso assim. Eu e outras pessoas, né? Um dos aspectos, eu acho que é o cultural mesmo, né? A questão sociocultural. Primeiro, a gente já é, desde o berço, a gente já é criado para litigar, para competir, para buscar resultados de ganho, né? Então, com isso, há uma necessidade de uma mudança de perspectiva para que a gente mude essa mentalidade. Então, essa é a primeira questão, uma questão cultural mesmo. O segundo aspecto é a questão... Perdi aqui, deixa eu ver onde estava isso. A questão cultural, a questão da falta de capacitação, né? Porque a gente está falando que quem fazia a conciliação eram ou o juiz ou os conciliadores, quando a gente passou a admitir que um terceiro entrasse no sistema, mas de uma maneira despreparada, sem capacitação específica, né, usando aquelas qualidades que a gente espera sempre, paciência, bom senso, né, com reprodução desse modelo de imposição de soluções para o acordo. Né? O que a gente tinha era justamente isso, a gente reproduzia o modelo heterocompositivo, só que transmudado numa necessidade de adesão das partes envolvidas. Quer dizer, o conciliador sugerindo, trazendo opções de solução que lhe parecessem melhores, mas só que as partes tinham que aceitar essas opções e aderir a elas. Né? Então, era um consenso bem mais ou menos, né? Um consenso escondidinho e forçado. Né? Então, essa falta de capacitação certamente foi um dos fatores que levou a conciliação a ter tanta previsão e tão pouca efetividade no nosso sistema. Então, o que a gente passa a perceber é que começa a surgir uma necessidade de melhoria desse sistema. Né? Só que o primeiro aspecto que esses métodos autocompositivos são trazidos de novo é, mais uma vez, com a preocupação quantitativa, uma questão de tratar da composição como uma forma de solucionar a crise do Poder Judiciário. Então, a gente percebe que, no primeiro momento, a gente traz, não, mas vamos resolver pela composição, pela conciliação, por quê? Porque é uma maneira mais rápida, mais célere, né? Menos custosa, você não vai correr riscos, quer dizer, a gente tenta convencer os envolvidos no conflito a fazer a conciliação, não porque isso seja melhor para eles com aspectos positivos, mas sim focando tudo que é negativo. Né? Não, se você continuar com o processo, vai demorar demais. Você tem o risco,
tem o custo. Quer dizer, você não mostra nada de positivo para ele fazer o acordo. Você mostra um enfoque totalmente negativo do processo, né, para convencê-lo que esse é o melhor caminho. Então, a gente percebe que tem essa preocupação de administração de uma crise, especialmente de morosidade da justiça. Só que isso é uma evolução. Então, começa a surgir um movimento. Aí eu destaco o papel do CNJ nisso, em 2006, com o lançamento do Movimento pela Conciliação, de começar a mostrar essa necessidade da outra face da autocomposição, pensando em conciliação e mediação. Qual foi esse papel do CNJ? Mostrar que, independente do nome que se dê aos institutos, não se ignora que existe uma diferença conceitual e que há uma discussão bastante grande sobre isso, do que é conciliação, do que é mediação, mas o que a gente está falando aqui é uma mudança de paradigma. Então, o que importa é que a gente trabalhe não mais com aquele conciliador que conduz o processo de conciliação e resultado, mas sim um conciliador que passe simplesmente a administrar o conflito entre as partes, para que elas consigam resolver seus conflitos. Esse é o ponto que é o diferencial e que é o importante disso. Então, essa mudança de paradigma, para isso a gente precisa usar mesmo as técnicas da mediação. Por quê? Porque são as técnicas que são conhecidas. Nunca se falou em técnicas de conciliação. Então, a gente vai lá no direito estrangeiro e busca essas técnicas e traz para elas serem utilizadas na conciliação. Então, daí, da minha parte, uma certa desimportância, embora não ignorando aqueles que defendem a conceituação de um e outro, da gente estar diferenciando um instituto e outro. Mas, nisso tudo, né, porque o tempo já está chegando lá, o que eu gostaria de destacar é o seguinte. Quando a gente fala em meios autocompositivos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não há possibilidade de se ter um sistema judicial eficiente sem que a gente fortaleça as práticas autocompositivas. Então, a conciliação e a mediação não são os únicos meios, mas são aqueles que nós conhecemos e lidamos melhor no Brasil. Justamente precisam conviver dentro do sistema. Os sistemas não são excludentes. A gente não pode falar só em heterocomposição, nem só em autocomposição. Existe um fator-chave aí, que é uma questão de complementaridade. Ou seja, um complementa o outro. A gente precisa da convivência de ambos. E quando eu falo em métodos autocompositivos, é preciso que a gente leve em consideração não só dentro do Poder Judiciário. Há uma série de instrumentos que estão sendo empregados na autocomposição fora do Poder Judiciário. Existem várias iniciativas, as defensorias públicas têm feito um trabalho muito bom na parte de conciliação pré-processual, existem aquelas questões de superendividamento de consumidores, isso está sendo tratado por defensoria, por centros de cidadania, existe também... O que mais? Que eu não estou lembrando agora das outras experiências. Enfim, Brasil afora a gente percebe que tem uma série de situações que escritórios, mesmo tratando da mediação e da conciliação no aspecto privado, quer dizer, todos esses mecanismos eles têm que conviver de uma maneira pacífica e que se integre. Não existe um sistema único que seja melhor do que o outro. Então, na verdade, a palavra-chave é complementar e adequação. E esse é o novo foco. A gente precisa achar a forma de resolver o conflito da maneira que seja mais adequada para aquele conflito. Né? Tanto que nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, a gente já está tendo um certo refúgio a utilizar a expressão métodos alternativos. Hoje o que está mais em voga é a gente falar métodos adequados. Por quê? Porque a ideia é que a todo conflito existe uma forma de solução adequada do conflito. Que ora pode ser a conciliação, a mediação, ora pode ser uma sentença. Tem conflitos que não são conciliáveis. Então, nesse caso, o que é mais eficiente? Uma sentença célere, justa, né, com fundamentos adequados. Então, é preciso achar, para cada conflito, a melhor forma de solucioná-lo de uma maneira que isso se integre. E é justamente esse o que eles chamam nos Estados Unidos do sistema multiportas, né, multi-door courthouse, que são aqueles tribunais multiportas que agregam várias formas de solução de conflitos num único centro, de uma maneira que, quando a pessoa procura esse centro,
ela possa ser orientada, expor qual é o conflito dela, e isso seja direcionado para uma solução e outra. E o aspecto importante disso tudo é que com essa mudança de perspectiva, a gente vai fazendo uma mudança na própria sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas voltam a se tornar responsáveis pela solução dos seus próprios conflitos, isso é um processo educativo, né? Ou seja, ela começa a administrar os seus conflitos, ela tem um exercício de cidadania de uma maneira mais efetiva. Isso gera também um fator de prevenção dos próprios conflitos, porque ela passa a respeitar também o interesse do outro, quando ela pensa na solução do conflito dela. Então, a gente vai ter toda uma mudança de perspectiva que vai influir na sociedade como um todo. Vai produzir benesses no Poder Judiciário, que a gente vai ter uma forma de humanização dos conflitos, uma efetiva pacificação social, mas, por outro lado, a gente também vai estar trazendo uma melhoria da sociedade com a educação desse cidadão e trazendo ele para a administração da própria justiça. É o que a professora Ada Pellegrini-Grinover chama de justiça de conciliação e trata como sendo justamente um dos escopos da jurisdição. E, para encerrar isso, porque eu vou passar daí para a Valéria, eu acho que o que é importante dizer é o seguinte: o Estado de São Paulo tem sido um pioneiro nessas iniciativas. Desde 2002, que foi o primeiro provimento que foi editado pelo Tribunal de Justiça, com a interferência direta, né, a criação do professor Kazuo Watanabe, a Valéria participou disso. Quer dizer, em 2002, a gente já estava falando em conciliação pré-processual, que era uma coisa absolutamente inovadora dentro do nosso sistema, né? Essa preocupação de que a utilização dos meios autocompositivos fosse empregada como realmente uma forma de acesso à justiça. Isso foi tão inovador que quando surgiu o movimento pela conciliação em 2006 lá no CNJ, os modelos que foram colocados para o CNJ para serem exportados dentro do Brasil todo foram justamente baseados ou transportados mesmo, porque havia lá, você entrava no site do Conciliar e havia modelos da portaria, modelos da forma de funcionamento. E é muito interessante que quando a gente roda pelo Brasil, a gente vê que funcionou, né? Tem experiências no Brasil todo que, óbvio, vão fazendo suas adaptações, porque isso é natural, cada região tem suas peculiaridades, mas hoje a gente percebe uma quebra de resistências que, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que antes né, a conciliação dentro da Justiça do Trabalho é um certo tabu, assim, porque é o juiz que faz, né? Vamos dizer, tabu, né? Porque ele não aceita que um terceiro esteja participando disso. Então, havia toda aquela coisa dentro do processo mesmo. Hoje eles estão fazendo pré-processual na Justiça do Trabalho, é muito legal. Federal, né, que envolve os entes públicos também, havia uma grande celeuma, né, de até que ponto pode ser conciliado, etc. Eles estão fazendo pré-processual, quer dizer, tem uma série de iniciativas dentro da Justiça Federal e todas, de alguma forma, se baseiam nesse modelo que foi desenvolvido pelo professor Kazuo, desse modelo dos setores de conciliação e mediação. E fora a preocupação, a PAMAGES, desde o ano passado, com uma série de cursos para capacitação de conciliadores, foi feito estado afora, a Valéria coordena os cursos, enfim, existe toda uma preocupação e a gente vê então que está tendo um movimento de continuidade para a gente utilizar a conciliação e mediação não mais só como uma forma de resolver o nosso problema de morosidade da justiça, mas sim como realmente um fator de permitir um acesso eficiente à justiça, de assegurar a participação das pessoas, com pessoas preparadas para estar lidando com os conflitos dessas pessoas e com essa melhoria do Poder Judiciário como um todo. Então, já vou encerrando e passo a palavra para a Valéria. Pois não.